publicado por volta de 1970. Conforme Quevedo, a possessão demoníaca não é mais que uma prosopopeia entre tantas, conforme as diversas épocas e povos. A presença do demônio no corpo do possesso se provaria pelo império que ele exerce sobre esse corpo. O famoso padre ficou possesso, entre aspas, exorcizando aquelas monjas ursulinas. Assim argumentou ele: à mesa, não posso levar os alimentos à boca. E sinto que o demônio está em mim como em sua casa, entrando e saindo como lhe apraz. Meu estado é tal que me restam pouquíssimas ações nas quais eu seja livre. Com um argumento parecido, o mesmo se provaria a possessão pelos espíritos dos mortos ou por qualquer entidade que queiramos inventar, ou pelo poder hipnótico de outra pessoa ou pelo próprio inconsciente. E estas duas últimas interpretações são mais naturais, mais simples e mais lógicas. No ritual romano se lê os seguintes sinais de possessão demoníaca: falar uma língua desconhecida. Entretanto, existe o fenômeno parapsicológico bem provado da xenoglossia. Revelar coisas distantes e ocultas. Todavia, existe a hiperestesia indireta do pensamento, etc. Mostrar força superior à idade ou costumes. Entretanto, existe o hiperdinamismo, etc. Atualmente, ante a parapsicologia, os argumentos do ritual romano nada provam. Em circunstâncias parapsicológicas, o organismo pode desenvolver uma força comumente insuspeitada. O que se pode explicar naturalmente, segundo o próprio magistério eclesiástico, não se deve explicar sobrenaturalmente. Por outro lado, o ritual romano, nesse ponto, não obriga os católicos a concordar com a doutrina que estaria implícita na possessão demoníaca. Há muitíssimos casos no Novo Testamento, quando historicamente sabemos que foi nessa época que foi levada a judeus a terminologia do mundo greco-romano. Os gregos e romanos atribuíram ao demônio da sua mitologia certos fenômenos parapsicológicos, ou meramente misteriosos dentro do âmbito atual da psiquiatria ou psicologia. Os judeus confundiram o demônio com anjos rebeldes. Jesus, os apóstolos, o Novo Testamento, logicamente, usaram a terminologia da sua época, não entraram em explicações científicas. O caso de possessão mais notável é o endemoniado, entre aspas, de Gerasa. Torna-se difícil dar ao caso uma explicação demoniológica, ao passo que numa explicação parapsicológica, o fato se torna bem claro. O homem pode ter conhecido e captado no próprio pensamento de Jesus. Cientificamente foi dito legião por ser a lógica megalomaníaca compensadora de um antissocial que tem sido expulsado da cidade porque o consideravam endemoniado. Um dicionário de psiquiatria diz assim: o histérico imita a enfermidade e constrói seu sintoma como o concebe. A opinião geral era de que o demônio precisava de albergue. Se os demônios queriam um albergue, por que lançaram os porcos ao mar, perdendo sua morada recentemente adquirida? O homem, por telecinesia, ou também por influxo psíquico, poderia atuar sobre um ou dois porcos. E estes se assustam e o pânico surge como no estouro da boiada, do cardume, dos pássaros, etc. Todos os casos da história, bíblicos ou pós-bíblicos até os mais célebres, são realmente simples de se explicar científica e parapsicologicamente, e resultam ilógicos e absurdos na interpretação demoniológica. Os ataques convulsivos que fizeram considerar endemoniados a tantos enfermos é perfeitamente conhecido pela psiquiatria moderna, e em alguns casos podem acompanhar certas manifestações de fenômenos parapsicológicos. Um doutor em psicologia discorre: temos que acrescentar o fato importante de que quase nunca ocorrem no silêncio e no secreto, mas ao contrário tratam de impor a atenção dos circunstantes, de captar o interesse e a solicitude que despertam e lhes serve de reforço. Além disso, toda manifestação dessa natureza oculta um valor simbólico, uma significação expressa, cujos móveis e mecanismos diversos nos revelarão a patogenia. Indicamos o livro Antes que os Demônios Voltem. Concordamos com Quevedo em vários aspectos. A maioria dos alefianos não é cristã,